Olá, que o nosso Deus e o nosso Pai te abençoe neste dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da tua família e por você estar passando por aqui para alimentar o teu espírito, a tua alma com a palavra de Deus, aqui no Edificando Vidas pela palavra de Deus. Vamos ao que nos interessa, vamos à poderosa palavra do Senhor, que transforma a vida, transforma o coração e que sabe como tratar de nós através da sua palavra. A palavra de encorajamento que está no meu coração para transmitir-lhe a você está escrito aqui no Salmos 40, um salmo muito conhecido das igrejas, mas cada ser humano tem uma interpretação dada pelo Espírito Santo do nosso Deus e o nosso Pai. Que o nosso Deus e o nosso Pai te abençoe neste dia de hoje. Olha que a palavra vai nos dizer neste dia de hoje. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Quando nós esperamos com paciência no Senhor, temos que esperar com o nosso coração. E esperar com paciência aqui neste Salmos 40 não é esperar sentado como eu estou, é esperar em movimento, esperar fazendo alguma coisa. Porque a Bíblia, ela vai nos dizer que Deus trabalha para todos aqueles que nele esperam. Eu espero que através da sua oração, que através do seu momento com Deus, você esteja esperando no Senhor, mas em movimento. Olha o que Deus vai nos dizer. Você conhece, você que é amante da palavra de Deus, no livro de Gênesis, no seu capítulo 24 e 25, se salvo me engano, vai contar a história de Isaac. Quem era Isaac? Isaac era o filho da promessa. Isaac era o filho da obediência de um chamado que Deus fez a Abrão, que se tornou Abraão, para que ele pudesse sair de um lugar aonde ele estava e fosse para um lugar que Deus lhe mostraria. Mas como nós estamos falando de Isaac, que Isaac estava no plano de Deus, e o nome Isaac foi dado por Deus como riso. Mas veja bem, um homem que andava com as promessas do seu pai e com a promessa que foi condicionada a ele. Este homem, quando ele se casou, ele tinha 40 anos. Preste atenção no que eu vou te dizer neste dia de hoje. 40 anos. Mas a Bíblia vai nos mostrar que Isaac orava a Deus constantemente. Isaac, quando ele orava, isso nos mostra que todos os dias ele orava, ele estava em movimento com Deus. Ele estava falando com o seu Criador. Porque o mesmo problema que Abraão teve com Sara, ou seja, Sara teve uma dificuldade. Qual é o desejo de Sara? Sara queria ser mãe, deixar alguém nesta geração depois dela. Isaac queria ser pai. Isaac, por isso que eu falo que as promessas que Deus tem na tua vida precisa do seu movimento, precisa da tua fé, precisa você orar. Não é porque você tem a promessa que você não tem que orar. Você tem que orar, orar, orar todos os dias da sua vida, até que esta promessa se cumpra. E quando ela se cumprir, não diminua a frequência de oração que você tem com Deus. Por isso que aqui nós tratamos muito sobre oração. Eu falo daquilo que eu tenho propriedade em falar. E eu venho falar de oração para a tua vida.
Você vai sempre escutar da minha boca aqui palavras de edificação, palavras que vão falar acerca da oração. Isaac orou ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jeová, como queira chamar, e eu chamo ele de Pai, porque ele é o meu Pai, ele é o meu Criador, ele é o meu Senhor. Isaac orou constantemente. Peraí, Isaac tinha a promessa. E tem pessoas que receberam promessa, receberam palavra inspirada pelo Espírito Santo, sabe que tem promessa, mas elas estão paradas. Elas não querem mais orar. Elas não querem mais acreditar no Deus que lhe fez a promessa. Porque elas estão frustradas porque a promessa não chegou no dia que ela queria. Imagine Isaac, ele não orou um dia, ele não orou 2 dias, ele não orou 1 ano. Ele orou 20 anos para que a promessa se cumprisse em sua vida. Peraí, então eu paro para pensar, se Isaac era um homem cavador de poço, se Isaac era um homem de perseverança, se Isaac teve que orar, que tinha promessa, quanto mais eu, quantas promessas foram condicionadas na minha vida. Mas se eu não tiver o meu momento de busca, de oração com Deus, buscando, orando, perseverando, caminhando e fazendo aquilo que o Espírito Santo do nosso Deus, do nosso Pai, que foi derramado em nosso coração. Se eu ficar somente esperando de braço cruzado, nada vai acontecer. É por isso que está escrito no Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor. Não esperou nos homens, ele esperou no Senhor, porque somente o Senhor pode apagar todo aquele cenário de dificuldade. O cenário que Isaac via era que ele tinha uma grande responsabilidade, tinha pessoas ao seu serviço, porque era rico e herdou do seu pai, foi uma transferência de bens materiais que o seu pai já tinha e alcançou nesta caminhada, andando com Deus, ficou com Isaac. Nós sabemos que Ismael foi o seu irmão, nós sabemos depois que ele teve mais filhos, depois que ele casou com Quetura. Isso estou falando de Abraão. Mas para que você entenda, como nós estamos falando de esperar com paciência no Senhor, meu irmão, se você recebeu uma profecia, se você recebeu uma inspiração de Deus, não dá para esperar sentado. Você tem que esperar, mas caminhando, esperar indo para cima daquela promessa que foi condicionada a você. O que der para você fazer, você faz, mas o que não der, deixa na mão do Criador. Não tire da mão dele. Se você chegou diante dele em oração e falou, Pai, está aqui as promessas que o Senhor me fez, que foi condicionada a mim, que veio em profecia, eu acreditei naquela profecia, que tal servo de Deus, que tal filho, que tal filha, que pessoas ungidas pelo Senhor profetizaram, e isso caiu no meu coração, é uma terra fértil, eu tenho uma promessa, e esta promessa está condicionada a mim. Meu Pai, eu chego diante da Tua presença em oração, eu chego diante da Tua presença perseverando, mas em movimento. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se inclinou e ouviu a oração do salmista, ouviu a oração de Isaac, do riso de Deus, porque o nome Isaac simboliza riso de Deus. Foi Deus que falou para Abraão, coloque o nome dele de Isaac. Então, como nós sabemos que se Isaac perseverou em oração, se Abraão perseverou caminhando com Deus, nós queremos alguma coisa parado, sentado, não dá, não vai acontecer nada. Se levanta, caminha, vai para cima do seu objetivo, vai para cima do seu propósito, não olhe ao redor o cenário, as plateias estão te olhando para ver o que você vai fazer. E as pessoas só são atraídas se tiver resultado, porque nós estamos numa geração de
me desculpe falar, parece que é micro-onda, que aperta o botão e tudo acontece, mas não foi assim no passado. Jesus, para vir nessa terra, teve que se esvaziar do seu trono de glória, teve que se fazer como homem. Jesus teve que sair da sua posição de destaque, ser aqui um homem desprezado, um homem de dor, para nos trazer o evangelho da salvação, o evangelho do seu amor, para nos derramar o Espírito Santo, para não nos deixar órfãos. Deus, Ele está esperando. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Ele intercede junto com você, Ele intercede junto ao Pai pelo favor imerecido que Ele nos deu. As bênçãos que vêm condicionada para nós vêm através da obediência. As bênçãos que vão chegar na tua casa é através da sua obediência, é através da sua oração, é através da sua comunhão com o Criador. E aí o salmista vai dizer: porque ele inclinou os seus ouvidos para mim, tirou-me de um charco horrível de lodos. O salmista Davi estava numa dificuldade, mas ele estava em movimento, ele estava querendo apagar aquela situação, aquele charco horrível que estava sobre ele. Mas aí a Bíblia vai dizer que Deus firmou os pés dele sobre uma rocha. Firme os seus pés sobre Jesus, acredite na palavra que foi dita por Ele, porque só a palavra dele é que vai fazer efeito no teu coração, é que vai contribuir com a sua oração. Por isso, não cesse de orar, não cesse de buscar, não cesse de glorificar o nosso Deus. Esta é uma orientação que o Espírito Santo, meu Pai, colocou no meu coração para trazer. Eu trago para o teu coração cheio de alegria. Eu quero te motivar, eu quero que você vá para cima do seu objetivo. Se você está vivo, está vendo este vídeo, é porque Deus tem um propósito grande, maior do que você pensa, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos, os pensamentos de Deus são mais altos do que os vossos pensamentos. Acredite, Deus, se Ele te prometeu, a Bíblia vai dizer que Deus não é homem, ser humano como eu e você, para que saia uma palavra da boca dele e volte vazia. Deus não mente, Deus é absoluto, é verdadeiro. Por isso que a promessa de Deus na sua vida não te isenta de você orar. A promessa que esteve sobre a vida de Isaac não isentou ele de orar. A promessa que esteve sobre a vida de Abraão não isentou ele de colocar altares, de buscar, e fala de comunhão. A promessa que esteve na vida de Davi não isentou ele de orar para que ele esperasse com paciência no Senhor, mas não esperou sentado. Por isso, neste dia de hoje, eu deixo essa palavra para o teu coração. Se levanta, caminha, esteja em movimento, na oração, nos seus objetivos, naquilo que Deus colocou no teu coração. Fique com esta palavra e que o nosso Deus e o nosso Pai te abençoe, te guarde, guarde a sua entrada, guarde a sua saída, desde agora e para sempre. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações que vão aparecer para você aí, que esta palavra seja uma palavra que abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Fran, estou aqui no Edificando Vidas, pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a sua vida, a sua casa e sua família. Ótimo dia para você.